Nessa quinta aula, iremos trabalhar noções básicas de manejo de resíduos orgânicos por meio da compostagem, com enfoque para hortas agroecológicas comunitárias em áreas urbanas e periurbanas. Antes de começarmos nossa aula, vamos conhecer o ministrante. Para a aula de hoje, convidamos Walter Guenter Costa da Silva, professor da Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador do projeto de agricultura urbana e periurbana, apresentando noções básicas de manejo de resíduo orgânico por meio da compostagem em horticultura comunitária em áreas urbanas e periurbanas. Bons Bons estudos! estudos! Pronto, Beleza. estamos gravando. Ok, então estamos mais um momento aqui, né, de encontro, de troca de experiências, né, como eu falei no primeiro dia, na primeira oficina, ontem foi sobre manejo agroecológico do solo, e nesse segundo momento nós vamos falar sobre manejo de resíduos orgânicos por meio da compostagem. Sempre com a ideia, né, com o enfoque das hortas agroecológicas comunitárias em áreas urbanas e periurbanas. Na oficina de ontem, a gente já fez, né, em algum momento de fala dessa importância da geração desses resíduos orgânicos, a gente ter uma biomassa residual, nós já fizemos essa ligação com essa importância no manejo agroecológico, né, entendendo que o solo é o principal organismo, né, em que a gente deve focar todas as práticas. E aí, uma dessas práticas, né, de geração de um resíduo, de um fertilizante, né, de um composto, a gente entra com essa ideia do manejo de resíduos orgânicos. Então, aqui, já podemos passar mais rápido, só colocando o sumário. Então, são os mesmos tópicos, ou com alguma exceção do que está lá no capítulo, né, que a gente escreveu e repassou para vocês, né, uma contextualização do problema, e aí o foco principal na questão da compostagem, né, na montagem da leira, o manejo da leira, como usar o composto orgânico, e aí eu coloquei um último aí, alguns vídeos ilustrativos com exemplos exitosos, né? Então, eu vou tentar ser, realmente ontem eu achei muito tempo, né, só da minha fala, intercalar com esses vídeos, para realmente não ficar tão maçante, né, tão desgastante aí todo esse tempo de fala. Bem, na contextualização do problema, pessoal, isso é uma situação bem marcante, né, e chocante. Eu gosto de colocar essas imagens. Eu não sei se algum teve experiência, né, de ver essa situação. A gente acha até que, na verdade, me parece que são seres humanos, né? E muitos deles estão sobrevivendo com os restos de alimento do dia a dia da gente, né, ou da maioria das pessoas. Então, isso é impactante e é um grande problema. O volume de lixo, né, de resíduo sólido gerado. Então, anualmente, né, no Brasil, dado aí de 2022, são gerados 82 milhões de toneladas, né, de resíduos. E no Brasil, a disposição desses resíduos, né, ainda existem quase 3 mil lixões a céu aberto. Então, isso é um problema, né? Mas dentro desse problema, surge uma oportunidade para o nosso caso especificamente, né? E desses 82 milhões de toneladas, em média, dependendo do local, né, se é mais urbano, mais rural, em média, 50% desse resíduo é resíduo orgânico. Então, considerando essa maior proporção de resíduos orgânicos do total, destaca-se essa necessidade urgente de reciclagem, né? Então, em vários momentos, a gente já destaca que a lei deixa muito claro
qualquer resíduo passivo de reciclagem, ele não deve ser nem enviado para o aterro sanitário, pessoal. É que alguns não têm essa ideia. Então, esse resíduo poderia ser reciclado, se transformando em fertilizante orgânico, né? E voltando, de fato, aonde ele iniciou a geração dele, que foi no solo. O resíduo, né, ele é gerado no solo, então ele deve voltar para o solo. Isso que a gente falou são oportunidades, né? A gente, de fato, dá um diferencial, um fim muito mais adequado dentro dessa perspectiva de gestão de resíduos. Mas se isso não é suficiente, né, a lei destaca isso. Desde 2010, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela define, né, e até ali, aqui no baixo, né, ela define a obrigatoriedade de se implantar sistemas de compostagem para resíduos sólidos orgânicos. Então, a lei é muito clara em relação a isso. Eu destaco muito a questão da universidade, o local onde a gente trabalha. Então, as instituições públicas, elas são obrigadas, por lei, a darem o destino adequado dos resíduos que geram. Não é toda a universidade que tem um local que trata exclusivamente do resíduo orgânico. A gente estava tratando isso hoje pela manhã, com a gestão da UFRN. Então, a lei está indicando isso, a gente precisa resolver. No nosso caso específico aqui da escola agrícola, foi uma oportunidade. Né? Eu entrei na universidade em 2009, então, a partir desse momento, eu vi oportunidades, setores que geram resíduos. Né? Você tem avicultura, suinocultura, então gera esse resíduo poderia ser melhor utilizado. E aí foi onde surgiu essa ideia do setor de compostagem, né, de resíduos orgânicos aqui da escola agrícola. Bem, aí o resíduo em si, né, o processo de compostagem. Resíduo orgânico é todo resíduo de origem vegetal ou animal que foi gerado de qualquer ser vivo. Então, é diferente do resíduo sólido inorgânico. O composto orgânico vai representar o produto final da compostagem. Ou seja, o que é que acontece? Né? Existe uma degradação, mineralização e umificação desses resíduos orgânicos através desse processo de compostagem, que é bom a gente deixar muito claro, nesse caso específico, um processo aeróbico. Né? A gente teria um outro processo, que é a biodigestão, que é um processo na ausência de oxigênio, mas aqui é na presença de oxigênio. E aqui a gente destaca nessa foto aqui, mostrando esses resíduos, porque é muito característico, pessoal, os centros de abastecimento, você ter esse volume enorme de resíduos. O nosso aqui, em Natal, em média, diariamente, são geradas 10 toneladas de um resíduo da melhor qualidade, em termos nutricional. E muitas vezes não, o que é feito? Esse resíduo todo é levado para o aterro sanitário. Segundo a lei, isso não poderia ser feito. O processo em si, pessoal, aí não vamos também detalhar tanto para a gente não ficar só nessa parte aqui, mas você tem uma biomassa inicial. Olha que interessante, da mesma maneira que eu mostrei lá, o manejo agroecológico do solo, quando eu falei da teia da vida e mostrei o que é mais importante ali no centro, pessoal, eu falei de quê? Da vida, dos organismos vivos. Aqui no processo de compostagem, é da mesma forma, pessoal. Eles são os principais trabalhadores, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma. O que nós vamos propor em termos de melhoria das condições para que ele desenvolva, né, o seu trabalho, que é o quê? Se alimentar. O que a gente quer é que ele coma, né, de uma forma bem grosseira, ele vai retirar a energia dessa biomassa inicial. Né? E ao final, por todo esse processo aí de degradação do carbono, né, liberação de CO2, liberação de vapor d'água, calor, então gera calor, né, você tem, no final, uma matéria orgânica umificada, elementos minerais, água e a biomassa microbiana estável. Né? Isso na natureza vai acontecer, pessoal. Aquele solo ideal, né, o solo que
de boa qualidade, você tem na mata nativa. O processo de compostagem acontece semelhante lá, só que de forma mais lenta. O ser humano identificou isso como algo interessante e quer acelerar, né? Ele procura acelerar esse processo. Veja aqui a entrada de oxigênio. Então, são vários fatores que influenciam. De forma bastante objetiva, se fosse um curso, né, um mini curso detalhado, né, sobre a compostagem, eu poderia resumir da seguinte forma: identificando os fatores que vão influenciar o desenvolvimento dos micro-organismos, é uma questão de bom senso, né, para que a gente entenda como é que a gente deve manejar uma leira de compostagem, onde você está querendo que os micro-organismos se desenvolvam. Então, se eu falei, processo aeróbico, então o micro-organismo vai precisar de oxigênio. Então, a questão da umidade, a questão da aeração, temperatura, a condição nutricional, né, a relação carbono-nitrogênio, tudo isso vai influenciar os micro-organismos. Né? Então, o que a gente tenta fazer, né, facilitar, é que esse ambiente possibilite as melhores condições para os micro-organismos decomporem a matéria orgânica, né, degradarem a matéria orgânica. E aí a gente vai falando um pouquinho de cada fator desse. Então, a granulometria, né? E aí, em algum momento, a gente pode estar sempre lembrando de uma situação prática, né? Para a questão das hortas. Às vezes, um certo recurso que eu sei que tem, não sei o quanto, né? Conseguiria, no caso desse, comprar um triturador. Né? Dependendo da situação, às vezes não há a condição de ter o resíduo triturado. Então, vamos dizer que tem a disponibilidade do coco, uma área que tenha coco. Então, se você tiver um triturador desse, isso vai facilitar muito. Por quê? Aumenta a área de contato do micro-organismo, né, decompondo esse material. É totalmente diferente aqueles troncos, né, que eu mostrei, as bordas lá do canteiro. Aquele material é um material lignificado, ele vai demorar muito mais a ser triturado. O objetivo ali é outro. A matéria orgânica que vai ficar no solo, ela vai demorar mais naquela situação. Aqui não, aqui eu quero acelerar. Então, eu preciso diminuir o tamanho das partículas. Os micro-organismos a gente já colocou, então, o que nós trabalhamos é o micro-organismo aeróbico, né? Então, tudo que for relacionado, né, com esses fatores tem que contribuir aí para as bactérias, fungos e actinomycetos poderem desenvolver aí o seu trabalho, que é se alimentar da matéria orgânica, né? Tirar a energia lá do carbono, né, principalmente, e dos nutrientes que estejam presentes nos resíduos. Então, dentro disso, a água, a umidade é fundamental, né? Então, o aumento de uma umidade, né, o excesso, vai dificultar a circulação do ar. Uma diminuição, né, muito grande, uma diminuição da ação dos micro-organismos. Então, a umidade tem que estar na quantidade ideal para que os micro-organismos se multipliquem, né, e acelerem todo esse processo de compostagem. Algumas situações de teste, né, que a gente tem em relação a questão do teste de verificação da umidade. Então, alguns desses detalhes, né, isso tem lá no material, então a gente vai passando um pouco mais rápido aqui. Então, a aeração ela vai depender de quê? Do tamanho da leira, a natureza, né, do material, o tamanho das partículas, o teor de umidade, número de reviramentos, tudo isso vai influenciar diretamente a aeração do composto. Então, isso faz parte do manejo, né? Então, a falta de oxigênio influencia, interrompe, né, retarda aí a decomposição e pode provocar um mau cheiro, né? Isso é uma coisa que quem não conhece, pessoal, às vezes vê áreas de compostagem, dependendo dos resíduos, e acha que ali tem um mau cheiro. O mau cheiro já é um indicativo de que o manejo dos resíduos não está sendo feito
de forma adequada. Então, aqui só a ilustração, né, a necessidade desse reviramento. Aqui tem indicações gerais, pessoal, isso vai mudar de região para região. Veja que a condição climática influencia nessa velocidade de decomposição. Então, esses ajustes, por exemplo, ali, 3 a 5 vezes no primeiro mês, depois 2 vezes ao mês. No início, pode ser que esse reviramento ele precise com uma frequência maior. Então, vai precisar de um monitoramento, um acompanhamento dessa leira de compostagem. Está sendo mostrada aí, é lá no GSOL, no espaço em que a gente produz esse composto. Aqui eu quis deixar essa imagem, pessoal, só para dizer que em outras situações, né, um reviramento mecanizado, áreas enormes, vejam, a produção 80 milhões de toneladas, né, então no mínimo 40 milhões de toneladas de resíduo orgânico. Então você vai ter uma demanda de resíduo para se justificar, né, a área de produção de composto enorme, né, e existe, né, no Brasil esses exemplos. Foi só uma ilustração aí. Aqui é um detalhe em termos de composição, né, desse material, então é interessante a gente destacar isso, até com uma situação prática, pessoal. Veja que eu dei muita ênfase ao resíduo orgânico ontem como cobertura morta. Né? Eu já vi situações, o pessoal da agricultura urbana usar o resíduo triturado, e às vezes o resíduo triturado de troncos, que é um resíduo mais lignificado. Ou seja, ele vai ser um exemplo dessa relação CN muito alta, uma degradação muito lenta. Ele tem pouco nutriente. Em algumas situações, o pessoal acha que colocando isso no solo, só isso, vai resolver a questão nutricional. Já vi situações do pessoal matar as plantas. Você coloca lá uma frutífera e bota esse material, mas num volume enorme. Isso vai aquecer, às vezes até planta em cima desse resíduo. Então, isso aí não está dentro do que a gente coloca como um resíduo orgânico que tem esse objetivo, melhorar a qualidade do solo. Em excesso, uma condição dessa vai até prejudicar. Então, em termos de relação carbono-nitrogênio, a relação geral é que a gente tenha 70% do material de degradação mais lenta, o material palhoso, e 30% do material mais rico em nitrogênio. Né? Então, algumas dessas relações são extremamente importantes para que o processo de compostagem ele aconteça de forma mais rápida. Né? Então, você tem a fonte de carbono, são materiais mais ricos, né, em carbono, e a fonte de nitrogênio. Então, na área urbana, periurbana, a gente tem esses resíduos que poderiam ser utilizados naquela área, né, do croquis lá da horta que eu mostrei, tinha lá o espaço da compostagem. Então, esses resíduos a gente aproveitar. Né? E aqui é a relação que eu coloquei, né? Uma relação mais geral, você tem 70% desse material palhoso, e na área urbana seriam as podas trituradas. E o resíduo orgânico, os restos de alimento, na produção no preparo, né, do alimento ou no resto dos alimentos mesmo, que a gente vai mostrar até um exemplo prático, que foi uma oportunidade para a gente desenvolver isso no setor de compostagem. E no final você tem as leiras aqui. Isso aqui é uma foto mais antiga lá do nosso setor aqui da Escola Agrícola. O que pode e o que não pode compostar, né? Aqui talvez aí esteja pequeno para vocês, esse verde, né? O que pode compostar, o vermelho que não pode. É bom a gente destacar aqui, pessoal, que nós estamos falando de uma compostagem em leiras, que é um volume maior. Então, às vezes, um pedaço, né, de carne ou peixe, alimentos cozidos, numa situação dessa vai representar, sei lá, no máximo 1 a 3% do volume. Então, geralmente, quando você vai montando ali, você coloca esse material mais embaixo, né? E aí não tem problema. Porque em situações de compostagem doméstica, né, que é uma composteira pequena, esse tipo de material não é indicado. Então, eu faço essa ressalva aqui, que é para essa situação
de leiras de compostagem, que você tem um volume do material palhoso, né, muito maior do que esses outros materiais que eventualmente poderiam atrair o quê? Animais, né? Cachorro, gato, rato, né? Então, por isso a gente tem um diferencial aí da compostagem doméstica. Aqui algumas características em termos de temperatura, né? São várias faixas. Jasper, pode falar? Levantou a mão? Professor, eu vi no quadro ali carne na compostagem, né? Eu já tive algumas experiências com compostagem e algumas conversas, né? Tem gente que é meio avessa a essa ideia. Aí eu queria perguntar aí desse item específico, a carne aí na compostagem. Eu acabei de falar, né? Isso, o fato de ter colocado ali, eu diria que é o restos, né, do prato, tem eventualmente carne. Por exemplo, aqui mesmo, no setor de compostagem da escola agrícola, os restos de alimento do RU, eles vão para essa leira de compostagem. Mas o volume é pequeno. Né? Dependendo da situação, se você puder evitar, é melhor. No nosso caso aqui, a gente teria que dar um destino. Nós não vemos problema. O que é que às vezes acontece? O osso, né? Frango tem muito. Né? A coxa do frango. O osso demora mais para ser decomposto e aí ele volta para uma segunda leira de compostagem. Pode falar. E fezes de animais domésticos, como cachorro e gato? Eu prefiro não colocar, Jasper. Já vi alguns vídeos de alguém bem específico tentando estudar isso. Eu prefiro não. Porque aí você teria que ter um cuidado maior. Por exemplo, uma leira, que a gente vai mostrar ali o tamanho, você colocando bem no centro da leira, esse tipo de esterco, em função da alta temperatura, é colocar que mataria, né, a maior parte ali dos micro-organismos. Mas numa situação dessa, eu prefiro evitar. Vou falar. Professor, qual tipo de preparo a gente tem que fazer referente à base onde vai vir essa composteira, né? Como você falou, a leira tem que ter uma boa compactação do solo, ou coloca em pisos cimentados ou lonas, para que seja feito esse processo referente dos efluentes, né, que vão vir dessa decomposição. Certo. Vamos fazer o seguinte, Gemison. Mais na frente vai ter uns vídeos, aí eu mostro isso, certo? Em relação a isso. Ok? Perfeitamente, professor. Então, aqui o processo em si, né? Ali a relação do tempo de compostagem com a temperatura, então há uma elevação, né? O que se é exatamente isso, é que essa elevação em torno aí de 60, 65 graus, que é uma fase termofílica, e depois essa temperatura vai diminuindo. A temperatura aumenta em função da grande quantidade de micro-organismos, né? Vai acontecendo o processo de decomposição, lá naquele primeiro lá, a liberação de calor. Então, ocorre esse aumento de temperatura. Após, isso vai variar, pessoal, esse tempo. Então, cada local, né, vai ter um tempo de compostagem, pode ter um tempo de compostagem diferente, considerando as condições climáticas e os resíduos mesmo que você está utilizando ali, o próprio manejo que você dá para a leira. Então, a tendência é que, após essa primeira fase, existe uma redução aí, né, dessa temperatura, que entraria numa fase mesofílica. E ao final, seria a segunda etapa, uma fase de maturação e umificação, você tem a temperatura ambiente. O material é mais úmido, né? Então ele tem uma quantidade de água, a gente entende até que ele é mais frio do que a temperatura ambiente mesmo. Né? Então a tendência é reduzir essa temperatura. Aqui é uma mesma ilustração, só que de forma mais detalhada. Vamos passar. Chegou ao final desse processo de umificação, pessoal. Então, o que é que aconteceu? O que tinha de energia, né, de carbono, os micro-organismos retiraram a principal energia que tinha ali. Então, acabou a energia, o
micro-organismo vai morrendo. Então, essa fase é uma fase de umificação. Então, esse material estaria pronto para ser colocado no solo. Alguns, até, pessoal, principalmente na agroecologia, essa fase de peneiramento, você faz pensando em venda, né? Então, um produto mais uniforme. Mas essa fase de final, os materiais mais grosseiros podem ser colocados no solo, e alguns até preferem, porque vai ter uma quantidade maior de micro-organismos, e à medida que for entrando em contato com o solo, ele vai liberando também. Então, eu até prefiro usar esse material sem o peneiramento, quando eu coloco ali nos canteiros, né? Então, essa questão do peneiramento muitas vezes você quer um produto mais uniforme, você quer preparar as bandejas, né, para fazer transplantio, plantio de alface, por exemplo, depois fazer o transplantio. Aí um material mais uniforme, né, seria melhor. Mas esse material aqui, ó, que está sendo peneirado, essa parte grosseira, peneirando, ela volta para a pilha, uma outra pilha. Mas ela poderia ser utilizada dessa forma também. E aí o produto final, né, certamente a maioria acho que já teve contato com isso, é a terra mesmo, né? Solo, é vida, é corpo natural vivo, pessoal. A gente até fez questão de deixar o fundo aqui, né? À minha direita eu tenho aquele solo, que eu falei, aquele solo degradado, depois de 30, 40 anos sendo usado, ele está aqui, à minha direita. E aqui do outro lado, né, à minha esquerda, a gente tem o mesmo solo, só que lá, quando eu implementei as práticas de manejo agroecológico. Então, é o mesmo solo, pessoal. Nesse caso aí, depois de 3 anos e meio. Olha como é que ele ficou. O que é que aconteceu ali? Processo de compostagem. Só que nesse caso, eu tinha mostrado ontem, as toras, né, de madeira ficaram em contato com o solo, e aí vai formando a terra preta, né, o solo mesmo. Aqui alguns problemas e soluções, pessoal. Né, veja aqui, ó, que o colega comentou, né, o uso de material errado. Então, veja, aqui, essa indicação aqui é não usar isso. Mas, especificamente, no nosso caso, o restaurante ele precisa dar esse uso, né? Então, como o volume é muito grande, eu faço um manejo específico, né? Até vão ter situações, uma vez ou outra aparece um cachorro lá, um gato. Por quê? Porque não foi bem colocado o material, você coloca mais embaixo. Então, existem alguns detalhes, isso é do dia a dia, pessoal. Não vamos detalhar tanto aqui, senão é pertinente. Aqui é uma ilustração, né, de construção dessa beira. Então, veja que uma altura, né, 1,5 m, 1,80 m. Isso depende muito, pessoal, de quem está manejando ali, né? Porque quanto mais alto, é difícil você colocar o material em cima. Você pode ficar um pouco mais baixo, né? E vejam a alternância ali, né? Então, a primeira camada de material palhoso, em torno ali de 15 a 20 centímetros, né? E 5 centímetros do esterco, estou colocando esterco ali, mas aí poderia ser, né, no caso da agricultura urbana e periurbana, os restos de praça de alimentação de um shopping, por exemplo. A gente vai mostrar um vídeo, né, que ilustra isso. Ele entraria como esse esterco e vai alternando, né? Então, veja que a cada camada você vai alternando ali. E tem uma partezinha vermelha ali que você vai umedecendo esse material, né? Se ele estiver muito seco. Aqui também são alguns detalhes em relação à construção, né, da leira, construção e o manejo. Vou passar um pouco mais rápido, porque já estão 40 minutos. Então, aqui o detalhe, ó, aqui eu tenho um espaço, pronto, aqui eu posso falar um pouco mais, né, em relação ao que foi perguntado. Como é uma área, pessoal, da universidade, e a gente recebe visitas, então a gente tentou, isso foi praticamente 13, 14 anos, pessoal. E um espaço que não tinha nada e foi sendo construído. Então, isso demora. Esse espaço aqui é cimentado, com uma declividade, para que o chorume, né, que é ao ser irrigado
ou no caso aí da céu aberto, quando chove, já vai gerar um chorume. Então, esse chorume eu coleto ele numa caixa. Esse chorume ele pode voltar para a leira de compostagem, ou no caso da agricultura urbana e periurbana, a gente pode usar dentro daqueles bioinsumos que vão estar lá no outro capítulo de manejo agroecológico, que tem um tipo lá que você usa exatamente esse chorume, né? Que ele é um biofertilizante. Dependendo da situação, você vai precisar diluir, né? Se você vai usar, muitas vezes, na folha, né? Ou uma adubação foliar, ou no solo, tem as indicações lá. Então, nesse caso, a gente, como é uma área que o lençol freático está próximo, essa área do gersolo, então a gente preferiu o quê? Impermeabilizar a área, né? Onde você está montando ali. Uma situação de horta, né? Horta urbana, a gente vai mostrar um exemplo lá de São Paulo, e ele ilustra bem isso. Um solo compactado, pessoal, um volume pequeno, né, dessa leira, você colocando uma lona embaixo, e aí tem, eu passei esse material para vocês, pessoal, nas referências. A Revolução dos Baldinhos, ela mostra o chamado leira estática. Então, há um detalhamento de montagem dessa leira. E aí você, sempre pensando num custo menor, né? Então, na parte de baixo, que é a base, você tem uma lona, né, que impermeabilize e leve esse chorume, né, esse material líquido, ao final da leira, você consiga armazenar. Ou você usa na própria leira de compostagem, retornando, né, o material que é rico em nutrientes e micro-organismos, para continuar o processo e reduzir até o uso da água. Você pode umedecer a leira com o próprio chorume, biofertilizante, ou usar ele nas hortas, né? Então, essa é a indicação que a gente dá, e numa situação de horta urbana, a gente teria esse detalhe, né, para algum questionamento que se tenha, né? Você ter essa possibilidade de armazenar esse chorume, né? Principalmente se for um solo arenoso, né, e que existe a percolação, pode ter algum tipo de contaminação, né? Então, tem que ter esse cuidado. Aqui a gente passa, né, são características técnicas, né, do composto, né? Quando você pensa em vender o composto, né, ele precisa ter algumas características, né? Aí aqui é a gente faz também a ligação com a oficina de ontem, né? Então, o que é que a gente tem, né? Em geral, solo degradado, né? Nessa situação aqui. Então, um material desse, pessoal, um fertilizante orgânico, composto orgânico, né? Diferentemente de um fertilizante químico, né? Ele tem um aspecto mais químico ali, né? De nutrição. O orgânico é muito mais, né? Os benefícios são muito maiores, né? Químicos, físicos e biológicos, né? Então, vejam a questão que eu coloquei ontem também. O solo degradado, ele perde essas características de possibilitar infiltrar água e reter nutrientes, pensando na questão vegetal, né? E aí, o composto orgânico, ele ajuda demais, né, nessa melhoria das condições do solo, né, de aeração, de retenção de água, né, a CTC do solo, a principal característica química, né, do solo, capacidade de troca de cátions, ela pode ser aumentada, principalmente em solos arenosos, né, como aquele que eu mostrei, tanto os dois exemplos que eu mostrei, onde solos muito arenosos, 80% a 90% de areia, pessoal. Então, um solo desse, ao incorporar, né, um produto desse, um fertilizante desse, orgânico, as possibilidades, né, de melhoria da produção vegetal são muito significativas. Então, aquela ideia, né, você tem um solo degradado e a tendência, né, o que fazer para manter a sustentabilidade dos agroecossistemas. Falamos bastante ontem, né, das diversas práticas, e aqui uma específica, né, que é esse manejo dos resíduos orgânicos.
Aqui o GESOL, pessoal, o responsável, né, pelo setor de compostagem da Escola Agrícola, é um ambiente onde a gente desenvolve ensino, pesquisa e extensão. Lembrando que foi colocado ontem, né, ele serve como uma vitrine. Nós trazemos os agricultores aqui e mostramos, né, que é possível você produzir de forma orgânica, né, agroecológica. Então, mais uma vez, a gente faz essa referência a algo que está sendo jogado fora, pessoal. Saiu do solo e a gente bota ou no lixão ou no aterro sanitário. Né? Isso é inadmissível. Quando a gente começa a estudar um pouco mais isso, a gente fica realmente muito angustiado, né? Com locais que precisam desse material para a produção e muitas vezes falta, né? Que seria o composto. E aqui, pessoal, foi quando a gente começou a horta. Aqui a professora Ermelinda, aqui Rafael. Então, veja a alface aí. Quando a gente começou, não era assim. Primeiro, a variedade. A gente botava uma alface que a variedade não se adaptava bem. Então, a escolha da variedade. E com o tempo, o solo foi melhorando. Ele melhorando, ele dá a resposta. Aquele slide final, ele dá em dobro, pessoal. E aí, aqui a gente vai passar um videozinho, já para dar uma quebrada, eu só falando, com 45 minutos, que foi o quê? Um projeto piloto, né, que o setor de compostagem aqui fez com o Natal Shopping, uma parceria. E aí o vídeo ele vai retratar bem, são 2 pequenos vídeos. No mall, nós temos lixeiras com compartimentos para separar os itens orgânicos e recicláveis. E assim, os nossos clientes também podem ajudar nessa missão. Na central de bandejas, nós recolhemos todos os resíduos da praça e damos a destinação correta. Os resíduos orgânicos geram hoje uma parceria com algumas instituições que fazem com que esses resíduos sejam reciclados e transformados em adubo, em sabão. Anualmente são gerados 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E desses, 40 milhões de toneladas são de resíduos orgânicos. Então, a partir desse problema, que, na nossa visão, é uma grande oportunidade, tivemos o contato com o Natal Shopping. A universidade, por meio da Escola Agrícola de Jundiaí, propôs um projeto para o Natal Shopping, e ele é parceiro desse projeto, nos enviando os resíduos da praça de alimentação. O processo em si, inicialmente, uma camada de resíduo palhoso, posteriormente a camada de resíduo orgânico, né, do Natal Shopping, em seguida o resíduo palhoso e assim sucessivamente. Ao final desse processo, você vai ter uma matéria orgânica estabilizada, né, que nós definimos como composto orgânico, como adubo orgânico. O processo de compostagem, a gestão dos resíduos orgânicos, ela deve deixar bem claro que todo esse resíduo que nós produzimos, né, que a sociedade produz, esse resíduo saiu inicialmente do solo e ele deve voltar ao solo. Nos ecopontos que Vou colocar o outro aqui, pessoal, só um momento. O ciclo da compostagem começa no solo. Fertilizado, ele aumentará a produtividade da cultura e, consequentemente, a geração de alimentos. Na Escola Agrícola de Jundiaí, uma parte da produção é de alimentos e alguns deles são destinados ao restaurante universitário.
Durante o preparo da comida e após as refeições, são gerados resíduos orgânicos que podem ser reciclados. É o caso das cascas dos vegetais. Os resíduos são transportados para o setor de compostagem do G-Solo e, em seguida, são misturados a resíduos palhosos, como podas de galho, troncos e folhas trituradas, formando a leira de compostagem. Nela, micro-organismos e animais invertebrados transformam os resíduos orgânicos em composto orgânico. Esse processo biológico dura cerca de 90 dias. O composto orgânico que se forma é uma substância homogênea, de cor castanha, com aspecto de terra e com cheiro de floresta. Alcançando a etapa final de estabilização da matéria orgânica, a umificação, o composto está pronto para ser peneirado, embalado e voltar para o solo, podendo ser utilizado em jardins, gramados e lavouras como adubo orgânico. Beleza, pessoal, a gente quis mostrar, né, aqui essa parceria. Hoje a gente não faz mais, não recebe mais esses resíduos, né, do Natal Shop. Isso foi uma parceria que durou entre 2 a quase 3 anos. Né, mas foi muito interessante, né, como uma experiência, e me fez também ver as responsabilidades, a lei da PNRS, ela destaca isso, a responsabilidade compartilhada. Então, a gente entende que esses grandes geradores, eles precisam, de alguma forma, se responsabilizar por essa geração. O que geralmente acontece é pegar esse resíduo e levar lá para o aterro sanitário. Você paga, eu não sei quanto é que está hoje, mas na época era 80, eu já vi falar, em São Paulo, R$ 120 a tonelada, né? Para levar o resíduo lá para o aterro sanitário. Quer dizer, eu acho que são oportunidades como essa, né? Para a gente entender um pouco essa logística, e as responsabilidades, entender também a lei, para que todo mundo esteja junto desse problema, né? Que é um problema de todos. E não se resolve só com uma instituição, né? Ou com um grupo. Então, o fato da gente gerar esse tipo de discussão aqui na universidade, eu acho que cumpre uma função bem interessante, né, de ensino, pesquisa e extensão, e fez com que a gente pudesse repassar isso para a agricultura familiar, para pequenos agricultores que vêm visitar aqui o setor. Com o Natal Shop foi bem interessante, porque tivemos uma oportunidade de juntos, né, um workshop, sentar Natal Shop, restaurante Camarões e os pequenos agricultores, um curso, né, um outro curso de manejo agroecológico do solo, e para essa empresa existe um marketing, né, por trás disso. O resíduo que saiu lá da praça de alimentação, ele pode produzir alimentos retornando, né, para a própria praça de alimentação. Então, eu entendo que desenvolver a agricultura urbana e periurbana, ela tem que, dentro de uma política, ela tem que estar vendo todos esses pontos, né? Então, a gente aproveita para destacar aqui esses projetos que a gente tem aqui no setor. Alguém levantou a mão, né? Nossa. Fui eu, professor Helenice. Professor, a título de saber, como era a logística de vocês de transportar esse resíduo do Natal Shop para Jundiaí? Como vocês levavam? Quem pagava? Porque eu li 2 artigos sobre agricultura familiar, sobre as feiras, e sempre o que era relatado nos artigos que eu li era a dificuldade do transporte, a dificuldade de guardar ou armazenar o produto quando ia para a feira. E quando o senhor falou nos resíduos, é muito importante, né, de retirar e voltar ao solo. Mas como era feito esse transporte? Muito legal a sua pergunta, né, porque é uma questão de logística.
Então, isso, com o tempo, a gente vai aprendendo. E até a gente se colocar, né, quando vai apresentar um projeto desse, aí eu estou falando como professor. Eu, de fato, eu sou professor. Eu gosto disso aqui. Ó. Na verdade, eu queria que tivesse vendo vocês, né? Essa interação. Então, transmitir conhecimento, aprender é isso. Agora, o momento em que eu preciso quase que uma certa negociação, né? Que seria o que o pessoal fala de empreendedorismo, mas um empreendedorismo que precisa ter uma contrapartida. Então, eu estou aprendendo. Porque veja só, Helenice, né? Quando você pergunta como é que vai transportar, né, o resíduo lá do Natal Shopping para cá, numa primeira conversa, eles colocaram isso. Ei, vocês vão pegar aqui o resíduo? Aí eu disse, eu vou tentar ver o transporte da universidade. Isso no primeiro momento. Depois que eu fui entendendo, né, e continuo aprendendo. Espera aí. Nós estamos resolvendo um problema que é deles. E eu, ou a universidade que tem que transportar, está errado. Problema, então vamos dizer o seguinte, o problema é nosso. A universidade vai dar uma contribuição, o Natal Shop tem que ter uma contrapartida. Pronto, essa foi na segunda reunião. Eu disse, não, vocês têm que deixar lá. E mesmo assim, só deixar ainda é pouco. Quando a gente passou para uma outra etapa, que é a contrapartida mesmo. É uma empresa privada. E aí partiria para uma prestação de serviço. E aí, quando foi colocado dessa maneira, o Natal Shop saiu fora. Né? Então, por isso que a gente teve um período. O que é que eu estou querendo dizer? É o mínimo que essas instituições, os grandes geradores, fazem levando o resíduo. Então, toda semana tinha um carro, no caso 2 vezes por semana, que vinha com as bombonas, porque eu disse para ele, não, tem que ser umas bombonas de 50 litros no máximo, porque aqui é mão de obra, a montagem da leira é mão de obra. Vocês viram ali na filmagem, está lá Rafael, meus braços e minhas pernas aqui, nosso grande colaborador, além de todos os alunos. Então, isso era que eu definia para que o Natal Shop fizesse. Então, essa é a contrapartida. Vão ter outros estados, pessoal, que existe a lei da compostagem. O Ministério Público, eu já dei essa palestra assim, para o Ministério Público. Eu chegar lá e dizer, Ministério Público, quem tem que fazer, cumprir a lei, são vocês. Existem as leis municipais, estaduais, que a pessoa definisse. Geradores acima de tantas toneladas por mês tem que dar o destino adequado aos resíduos orgânicos. Ao invés de pagar R$80, R$120 por tonelada para ir deixar o resíduo lá no aterro sanitário, você tem que contribuir para os pequenos agricultores da agricultura urbana, nas suas hortas, terem os espaços para eles produzirem o composto. Então, isso é que faz parte de uma política, né, eu diria, adequada, que divida a responsabilidade compartilhada. Então, é o mínimo que essas instituições devem fazer. E, infelizmente, pessoal, faz o quê? Em 2024, 2010, 14 anos dessa lei. É difícil a gente engolir, né, esse tipo de coisa. Mas é para isso, né, que um programa desse, né, pode também levantar esse tipo de discussão e a gente, de fato, mostrar que é possível. Né? Então, estamos fazendo. Acho que alguém levantou a mão aí, né? Professor, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde. Opa. Professor, eu estou com uma curiosidade em relação ao material, né, que vinha do shopping.
o senhor falou da praça da alimentação, mas era aqueles resíduos que já não eram consumidos pelas pessoas, ou seja, o alimento que já tinha sido processado, né, cozinhado, enfim, né, ou era aquele material que ficava por detrás do balcão, os resíduos da cozinha mesmo, ou era a mistura dos dois? Porque conforme a origem, vai ter um processamento, né, uma compostagem, acho que diferenciada, e que também vai resultar num composto né, com a sua composição, né, química diferenciada, não? Sim. É o seguinte, Daniel, no início, porque isso, todo local, né, você vai ter uma mudança, você vai gerar uma mudança, é difícil. Toda mudança, dependendo da situação, a equipe ali, porque aí eu vou Natal Shopping. Então, isso foi uma coisa que a empresa disse, nós vamos mudar. Então, ela chega com os colaboradores, aí começa. Onde é que é mais fácil? É o resto que está no prato. Então, o que estava ali, as pessoas, né, que iam limpar ou lavar os pratos, já deixavam baldes embaixo e ali já retirava tudo. Então, as primeiras leiras de compostagem, elas eram feitas só com o resto do prato. Depois, começou com por exemplo, o camarões mesmo, que tem lá no Natal Shop. Então, só basta um, pessoal, para fazer. Aí ele começa a divulgar. O nosso resíduo não é mais enviado lá para o aterro, ele transforma-se em adubo. Aí lá no Natal Shop foi criado um espaço sustentabilidade, que fazia toda essa propaganda. Então, o restaurante, mas aí tem que ser no preparo. Ele vai ter uma certa dificuldade no início, mas ele vai se adaptar. E aí, à medida que foi fazendo, os relatos, né, que o pessoal do Natal Shop trazia para mim, ele disse, rapaz, o pessoal está fazendo. E aí só aumentando, né, o volume. Pronto, foi a partir disso também que nós, né, aqui da universidade, dissemos, nesse volume aí, a gente já não tem condição de fazer essa gestão. E aí é aquela coisa, o problema é seu ou nosso. Nós, da universidade, ainda não resolvemos, né? A UFRN, assim, a coleta seletiva total ainda não é feita. Então, como é que eu vou abrir um setor para resolver o problema de outro? A SEASA foi assim. Eu fui fazer uma visita lá, eles queriam enviar na hora. Posso mandar na próxima semana, professor, 10 toneladas desse resíduo? Disse, não, o problema é seu e nosso. Então, são essas questões que a gente precisa levantar. Então, Daniel, essa mistura, no início, não existia, era só do resto do prato, depois misturou, mas isso, no final, rapaz, se teve alguma dificuldade, foi sempre positiva, porque o resíduo, né, o retorno que a gente tem das pessoas que usam ele, rapaz, o que é que o senhor coloca aí nesse composto? Porque o composto, né, porque os resíduos têm uma concentração de nutrientes elevada, é sempre positivo, né? Ok, obrigado. Obrigado a você, né? Gemison levantou a mão. Aí aqui são realizações de curso, mini curso, pessoal. Professor, como estava pensando aqui, né, referente ao projeto, como a gente pode dar o destino correto para os resíduos que são recicláveis, que a gente pode estar usando na composteira. O senhor utilizou o exemplo, por exemplo, de um shopping, né? A gente sabe que, por exemplo, para instituições privadas, shoppings, onde tem uma concentração desses resíduos, onde já tem uma prática meio que consolidada da coleta seletiva, e quando o projeto trata de agricultura urbana e periurbana, qual seria a fonte que seria utilizada? Por exemplo, seriam desses shoppings, a princípio, onde já tem uma certa consolidação? Porque a gente sabe que existe uma lei que já é estabelecida em 2010, né, sobre os resíduos, e também, quando a gente vai para a efetividade da coleta seletiva nas zonas urbanas e periurbanas, ela é completamente diferente. Fazer essa cobrança de que forma que as próprias residências, que já são geradoras, as principais geradoras desses resíduos,
já não fazem essa prática, né? E tanto é que até hoje, acredito que os demais colegas podem falar com mais propriedade ou reforçar, quantos municípios realmente conseguiram efetivamente aplicar a coleta seletiva? Acredito que é uma questão nacional, né, de fazer valer a lei, mas também de como a gente vai abordar quando a gente trata da efetivação dela. Desligar o microfone. Porque para uma empresa que está sempre exposta, um shopping, é muito mais fácil você impor uma fiscalização, diferente de uma residência, né? Então, como é que a gente, dentro do projeto, poderia lidar com essas problemáticas, né? Porque a gente soluciona, entre aspas, um problema que é destino, por exemplo, de um shopping, que é mais fácil você criar um diálogo de parceiro, e como é que ficaria a questão das residências, dos bairros? Como a gente pode realmente efetivar essa coleta desses resíduos para esses projetos em específico, né? Muito legal a sua preocupação, Jameson. Na verdade, o exemplo aqui que eu dei é porque a gente teve essa oportunidade, né? Então, a gente quis colocar, não que vocês buscassem isso dessa forma, e até eu entendo que seria possível. A gente até propôs, no terceiro momento que a gente teve com o Natal Shopping, da universidade servir como uma parceira para dizer para onde o resíduo iria, e meio que monitorar isso, porque a gente sabe que em Natal tem diversos locais de produção, né, de agricultura urbana e periurbana, nós temos contato com alguns, e aí a universidade se responsabilizaria. A Natal Shopping enviaria, né, o resíduo e a gente monitoraria. Ou seja, não é para qualquer lugar que eu vou mandar. Eu vou mandar para quem eu sei que vai fazer o manejo adequado. Mas aí isso teve outras questões, né, que não cabe colocar aqui, que realmente dificultou. Mas eu vou responder a sua pergunta, vou adiantar aqui para a gente tentar finalizar um vídeo da Revolução dos Baldinhos, que eu diria que é uma experiência extremamente interessante e contemplaria a sua preocupação. É que a gente conseguiria... Professor, acredito que eu já vi sobre esses projetos com composteiras em balde. A gente utilizou... Não é esse? Não. Eu também tenho uma questão, não vou colocar aqui em relação a essas composteiras em baldes. Não, essa revolução do baldinho é uma revolução mesmo. Mas vamos tentar ver se eu consigo finalizar. Aqui, pessoal, essa foto aqui. Essa aqui é a representação do Natal Shopping. Então, teve a Semana Internacional da Compostagem. Isso foi um evento muito interessante, 2022, aqui na Escola Agrícola. E aí, rapaz, olha, ficou de uma forma que o pessoal vinha direto querendo visitar o setor. E querendo, a gente tem uns resíduos, a gente pode mandar para ele, pode mandar para ele. Eu digo, não. Então, meio que assim, o tiro saiu pela culatra, no sentido de que não é que a gente vai resolver, a gente dá os cursos para que juntos, né, consigamos resolver o problema que é nosso. Né? É nosso, pessoal, porque quando eu dou esse curso de uma forma, um tempo maior, eu falo, pessoal, o resíduo, né, ele começa no solo, mas quando você come ali, você se alimenta, então você começou a gerar o resíduo na sua casa. Então, a primeira coisa a ser feita, como contrapartida, né, é o resíduo que você gera na sua residência, você consiga dar esse destino adequado. Né, para que cada um, aí começa, na minha casa eu faço, no setor de compostagem eu faço, na escola agrícola faz, a universidade faz. Isso me incomoda, né? A gente, dentro da universidade, a gente não fazer 100%. Né? Por quê? Porque quando a gente dá o curso, a gente quer dar os exemplos, mas a gente está caminhando. Né? Então, possibilitar esse tipo de discussão, eu acho que é um caminho e que ele precisa avançar, né? Porque não adianta ficar só na conversa. Quem me conhece sabe. Reuniões, a quantidade de reuniões, pessoal, que eu já participei para poder ter esse setor
é demais, né? A ponto de eu dizer, olha, se for para me dizer a mesma coisa que eu já disse, eu não vou mais para a reunião. E aí eu acho que com o tempo a gente vai ficando meio assim, né? Os cabelos brancos vão aparecendo, você realmente não quer perder tempo, porque você sabe que a solução é por ali, ela pode ser construída por ali. Nós não somos donos da razão, mas a gente entende que eu acho que o caminho é esse. O que não pode é ficar como está, levando todo esse resíduo que poderia ser colocado no solo para produzir alimentos e a gente levando para um aterro sanitário ou para um lixão, né, a céu aberto. Então, esse tipo de divulgação a gente procura fazer, né, que são as visitas técnicas. Então, os mini-cursos também que a gente faz no setor, o pessoal sempre fala, quem nunca teve esse contato, né, ele relata que ter montado a leira, né, saber que ali, aqueles resíduos, como é que pode, no final, ele se transformar nisso? Porque a gente tem que entender, aqui eu estou falando meio que quase chovendo molhado, mas para outro público, o fato deles visitarem o setor e fazerem o curso, muda radicalmente. O cara não tem essa ideia. Meu Deus, e esse composto pode virar isso? Eles acham uma coisa de outro mundo, né? Então, esse tipo de relato, né, de função do setor, ele é importante. Estaria dentro exatamente daquela vitrine, né, que foi colocado ontem. A gente tem esse espaço que ele visita, mas a gente também vai nos locais, né? Como aquele exemplo que eu coloquei. Olha aqui, essa foi uma das experiências, e ela vem dessa Revolução dos Baldinhos, que são exemplos, experiências de sucesso que inspiram. Essa não é a minha área, pessoal. Minha área é solos. Mestrado, doutorado em solos e nutrição de plantas. Mas, quando eu comecei a ler sobre isso, uma experiência dessa, um pátio de compostagem na prefeitura regional lá da Lapa, em São Paulo, projeto das feiras livres, jardim sustentável, onde são processados diariamente, pessoal, 10 toneladas de frutas, legumes e verduras, que após 120 dias adubam as áreas verdes públicas da região. Olha que coisa interessante, isso em São Paulo, na área urbana, né? Então, aqui, pessoal, é um exemplo, é uma área maior, geralmente você vai montar algo dele. Isso aqui eu não estou falando das hortas, né? As hortas seria isso, mas numa escala bem menor. Então, aqui, ó, só aproveitando a ilustração, você tem uma leira, aqui no final é tipo uma caixa, né, de contenção, que embaixo vai estar a lona e recolhe o chorume, né? Esse chorume volta para a leira de compostagem. Ela é montada já muito associada com o quê? Um local onde é gerado o resíduo. Seria o quê? As feiras. Ou próximo a uma ceasa. Aqui em Natal mesmo, tem uma ceasa que tem um CAIC, né, que a gente chama, uma escola. Um pátio enorme lá, muito próximo, acho que dá 1 quilômetro, se muito der 1 quilômetro de distância. Então, um espaço daquele poderia ser utilizado para fazer o quê? O que a gente chama gestão descentralizada dos resíduos. Isso não é a universidade que vai fazer, não é um grupo A, B ou C. Isso deve fazer parte de uma política nacional de gestão de resíduos. Às vezes o local não consegue absorver tudo, mas tem pequenos agricultores que conseguem absorver 500 quilos por semana, 1 tonelada por semana, tem. Então, o carro que iria lá para Ceará-Mirim, que é um município próximo aqui nosso, ele vai passar nos locais deixando esse resíduo. Aí, outra logística, veja, esse resíduo que eu estou falando, da ceasa, é o resíduo rico em nitrogênio. Então, no volume de uma leira, ele seria os 30% do volume, que é o que consegue gerar numa feira livre. Vai precisar de quê? Resíduo palhoso. Quem é que tem esse resíduo palhoso? O pessoal da CEMURB, da Censul, né, que trata das podas, as podas já trituram esse material. Em várias capitais, esse material fica uns volumes enormes, pessoal, só no material rico em carbono, né? Então, tem essa questão da logística.
percebem que não é só uma instituição, né, que resolve. A gente vai estar, vocês vão estar numa ponta que, para mim, é a principal, porque vocês vão estar podendo produzir alimento, gerar renda, e isso é que é o diferencial, né? Então, são exemplos como esse que me motivaram a, de fato, a gente ter um setor aqui na escola agrícola, né? E que, por N dificuldades, pessoal, que às vezes as universidades, né, estão passando, eu estou a ponto de fechar o setor por falta de recursos, né? Veja a importância que tem um ambiente desse e, às vezes, dentro da própria universidade a gente não tem recurso. Daí a condição que a gente está hoje, né? Como vocês sabem. Então, em São Paulo, veja a relação aí, ó, redução das emissões de carbono. Então, todas essas experiências, elas são experiências inspiradoras, né? Que a gente entende que o caminho é esse. Então, tem tudo a ver, aqui estava estava se falando, né, a COP21 em Paris, né, isso com certeza, pessoal, experiências como essa estão totalmente integradas às chamadas cidades sustentáveis. O que gera de resíduo, você tem que reciclar esse resíduo. Né? Uma das formas de reciclar seria por meio dessas hortas, né, produzindo alimentos. Aqui é a Revolução dos Baldunos. Vamos deixar ela para o final, se tiver tempo. Então, essa experiência, pessoal, como está colocada aí, foi premiada em um concurso internacional de boas práticas agroecológicas. Estou esquecendo aqui o ano, tem as referências lá no material, pessoal. Parece que foi em 2015. Ficou entre as 7 experiências internacionais como de impacto, né? E veja tudo a ver, ó, agricultura urbana, Revolução dos Baldunos. Então, isso nos inspirou. A gente tem vários projetos, né? Aqui a questão do uso do composto orgânico. E um exemplo é mais uma monocultura, né? Mas isso é possível. No caso da gente, poderia ser nas frutíferas, né? Nos SAFs, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou mais um videozinho, né? Para a gente quebrar essa... Sempre falando, mas hoje realmente está bem melhor do que ontem, né? Só eu falando ontem não foi legal. Então, vai complementar o que a gente viu ontem, mas associando com a importância do composto em locais em que nós estamos aqui numa área. Só um minutinho, pessoal. Nós estamos aqui numa área experimental que é fruto da parceria entre a UFRN com o CAJ no sítio São Clemente, né? Então, é um pequeno agricultor que disponibilizou uma área, né, do seu terreno para que a gente pudesse implantar o que hoje é chamado de sistemas agroflorestais. Então, essa ideia partiu da seguinte dificuldade, né, que a gente observa que vários agricultores da região leste e agreste potiguar, ou seja, litorânea e agreste potiguar, os solos dessas regiões passaram por muitos anos, né, 30 a 40 anos, sendo muito exauridos. Houve uma extração elevada, né, de nutrientes com as principais culturas. Mandioca, milho e feijão, muitos anos no plantio de mandioca. Então, esses solos, que são solos, em geral, muito arenosos, de baixa fertilidade natural, estão em processo de degradação. E uma proposta, né, de recuperação seria por meio dos sistemas agroflorestais. E o que vem a ser esses sistemas agroflorestais? É uma forma de cultivo em que você associa culturas anuais, muitas vezes culturas olerícolas, com espécies florestais, espécies frutíferas, e isso em um arranjo espacial que
ser ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, ou de forma sucessiva. Nesse sistema agroflorestal aqui do Sítio São Clemente, ele pode ser classificado como um sistema agroflorestal biodiverso. Nós temos as linhas das árvores em distâncias de 5 metros. Então, essas linhas das árvores, que são compostas por espécies florestais, espécies frutíferas, né, desde cajueiro, limoeiro, mangueira, goiabeira, como também espécies como bananeira ou o próprio urucum. A bananeira e o urucum entraram no sistema como incorporadores de carbono. E entre essas linhas das árvores, você tem uma distância de 5 metros em que foram implantadas diversas culturas. No início, culturas anuais, como milho, feijão, posteriormente macaxeira, e até olerícolas, como o tomate cereja. Diversas produções de pesquisa foram também retirados, né, coletados dessas áreas, né, como PCCs com a produção de mandioca, vendo a avaliação dessa produção, tomate cereja e urucum. Então, o aspecto de pesquisa tem sido muito importante. Tanto o aspecto de pesquisa, como ensino e extensão. Né, vários alunos são trazidos para esses locais, né, para fazerem diversas práticas aqui. Então, o que também norteia toda esses sistemas agroflorestais, dizem respeito ao manejo agroecológico que é submetido no solo. Dentro da proposta, né, dos sistemas de produção agroecológica ou produção orgânica, uma relação bem importante, né, que está sendo discutida dentro da campanha nacional dos produtos orgânicos, é a relação desses sistemas com a questão do clima, né, até como propaganda, produto orgânico, amigo do clima. Então, por que isso? Porque dentro dos diversos componentes, atmosfera, né, parte vegetal, o solo, os 3 principais componentes, o solo é um grande sequestrador de carbono. Então, a Sociedade Mundial de Ciência do Solo destaca que o perfil de solo a 1 metro de profundidade, estoque de carbono, ele consegue armazenar mais carbono do que os outros componentes. Então, esses 2 perfis que nós mostramos, né, tanto o perfil do sistema agroflorestal como o perfil da acácia manjo, no caso da acácia manjo, 9 anos, né, de plantio, e sistemas agroflorestais, 4 anos de plantio. Vocês percebem claramente a grande quantidade de matéria orgânica que está sendo acumulada ali no solo. Então, demonstrando o quê? O solo como um grande armazenador de carbono. Então, os sistemas agroecológicos, né, do produto de base agroecológica, tem essa relação direta, porque o manejo agroecológico vai sempre no sentido de aumentar resíduos orgânicos, aumentar a vida do solo e, consequentemente, vai armazenar mais carbono. Nós estamos aqui... Vou voltar aqui, pessoal. Então, vejam que esse local onde a gente fez aquele pequeno vídeo, vou colocar aqui voltar aqui a apresentação. Então, que eu mostrei ontem, né, essa área aqui, aquele vídeo foi feito exatamente nessa área. Então, veja o impacto, né, que você tem quando você, de fato, coloca as práticas de manejo agroecológico. E aí, por que eu fiz essa relação com o uso do composto? Porque na apresentação de ontem, eu disse, um local desse passou 40 anos degradando. Então, para você ter uma resposta rápida, tem que vir algo de fora. Então, lá a gente fez a fertilização com farinha de osso, cinzas e composto. Né? Composto nas linhas, principalmente das árvores, né, frutíferas, a gente fez uma adubação específica ali com composto.
Aqui você tem, que eu até falei, até algumas olerícolas. Isso aqui são 4 linhas com tomate cereja. Então, é um exemplo, dessa importância num local em que houve a degradação, das características químicas, físicas e biológicas desse indivíduo solo, ou você faz esse tipo de recuperação, ou você não consegue produzir. Você vê aqui que a mandioca, aqui, que é uma cultura muito plantada aqui na região, isso tem acontecido com vários agricultores, às vezes deixando as áreas, porque não é mais viável. E aqui o foco é uma agricultura diferente, de forma orgânica, então, utilizando recursos nesse início externos, mas com o tempo mínimo externo. Então, tentando realmente priorizar o que consegue se produzir no próprio local. Aqui foi outra experiência, pessoal, isso no CEMEI, na minha avaliação. Veja, se tem coco seco, vai coco seco. Se não tem coco, não tem nada, porque essa área aí não tinha absolutamente nada. Então, as professoras fizeram um trabalho, com as crianças, aí é crianças de CEMEI, acho que até 5 anos, pessoal. São exatamente nessas idades, mais tenras, menores, é onde, de fato, a gente consegue mudar mesmo, a concepção aí da importância, do solo. Quer dizer, uma situação dessa, não sei se está dando para ver aqui, mas isso aqui é praticamente dunas, pessoal. Natal é em cima de dunas. Então, ou você muda, o solo, você tem como produzir, principalmente hortaliças num ambiente desse. Então, foi uma experiência que a gente teve. E aqui são as experiências do próprio Gessolo, Olha, quando começou, a hortinha, hoje a gente está com um sapo, então houve essa evolução. A gente até não consegui colocar aqui uma foto mais atualizada, mas essa eu gosto, desse destaque, é para mostrar produção orgânica, não tem que ser produto feio, pequeno, não. Isso é uma transição. Então, hoje, esse espaço está muito diferente. E essa possibilidade de você mostrar essa evolução para os alunos, isso aqui é uma turma de agroecologia. Isso é outra dificuldade que a gente tem dentro da universidade. Só existe uma disciplina optativa. E sou eu e a professora Ermelinda que ministramos. Então, nem todos os alunos fazem essa disciplina. É uma quebra muito grande. O que se vê em termos da grade, da estrutura curricular, é uma produção muito mais intensiva do agronegócio, que tem a sua importância, o seu contexto, mas o aluno ele precisa ter uma outra formação, uma formação mais ampla. E aí aqui, pessoal, são outros exemplos que a gente tem desses quintais agroecológicos. Eu teria o último slide, o último vídeo, que responderia aquela pergunta lá do Jameson, que é a Revolução dos Baldinhos. Esse é um pouquinho mais longo, são 10 minutos. Mas a gente está com 1h30, então vou colocar esse e aí a gente fecha esse momento e acho que dá tempo até para uma discussão. Ok?
baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho. A Revolução tem a missão com os moradores de retirar o resíduo orgânico das casas, fazer o tratamento e incentivar a agricultura urbana. E a Revolução nasceu por causa de uma grande epidemia de rato que houve no Vale, e veio alguns moradores a falecer por leptospirose, e se formou uma rede. Juntou a Escola América Dutra, que é aqui onde nós estamos, posto de saúde e projetos, tudo junto, tipo uma rede. Daí, essa rede, eu conheci o doutor Renato. E o doutor Renato já trabalhava com compostagem. Se você ficar jogando lixo na rua, você tá acabando com o nosso planeta. Você tá alimentando os vermes e as baratas. Agora com o mundo do rato, fora de casa, aí não dá, aí eu não vou aguentar. Pegar a doença do rato, haha, eu estou fora. Nem ficando preparando as famílias 4 meses. Todo dia eu ia. E aí, tá em pé os baldinhos? Ó, conseguiu o baldinho. O Big era patrocinador da gente. Conseguiu 5 baldinhos para nós. O baldinho era de 5 litros. Aí nós fomos e cedemos para a família. Mas aí todo dia nós tinha que estar na família para dizer o que era orgânico e o que não era. Aqui que eu estou vendo que é um modelo de gestão de comunidade. A gente tem pessoas da própria comunidade fazendo todo o trabalho. E foi o diferencial, onde elas chegam nas famílias já com uma identidade, né? Não é uma pessoa de fora. E a gente mora, a gente trabalha no nosso quintal, né? Se a comunidade não deixar junto, não colaborar, não vai ter como. Porque tipo, a sensibilização é fundamental. De tu ir ali, poder chamar, olha só, e brincando, isso e aquilo, a gente vai se policiando. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. Aí, mano, é muito fácil, é só jogar o resíduo no balde. Depois despejaremos e tem mais um outro balde. Aí é só levar o resíduo e fazer uma compostagem. Com essa compostagem plantaremos muitas árvores. Com o apoio da família nós estamos de boa. Fora a criançada que não tá com nós à toa. As creches e os projetos também estão com a gente nessa. É o Cefagro, é os baldinhos, consciência é o que interessa. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho, mostrando pra você qual é o seu destino. O bonde dos baldinhos tá chegando de cantinho. O que a gente faz na cidade? Transforma esse resíduo orgânico em base para uma agricultura, em um composto orgânico, em base para uma agricultura ecológica. Já capacitou o pessoal do SED, a gente treinou eles a fazer compostagem, a gente fazia compostagem estilo Revolução dos Baldinhos. A gente está replicando os empreendimentos da Minha Casa Minha Vida pelo país inteiro. Então, a Revolução dos Baldinhos, ela não só deu certo, como ela está dando certo no Brasil inteiro. É uma tecnologia que ela é barata, né? Tem um custo super baixo. Essa facilidade de replicação permitiu com que a gente, dentro do prêmio de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil, ficasse em segundo lugar, né, a nível nacional. Priorizar mesmo a redução, a não geração de resíduos, a reciclagem. Isso é o que a Revolução de Baldinhos vem trazendo junto com a comunidade, que é a valorização daquilo que é gerado, né, pelas famílias, daquele resíduo orgânico, para trazer ele fonte de renda, trazer emprego, não gerar impactos no próprio município, no meio ambiente, porque aquele resíduo é tratado ali na comunidade
E isso que é a questão mais central da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A única coisa que eu queria era que o poder público desse um pouquinho mais de valor para o nosso método, porque a gente está dentro da lei de resíduos sólidos. O que eles fazem, que é uma prestação de serviço público, né, eles fazem a gestão dos resíduos da sua comunidade, né? Isso é uma atribuição do município. Então, eles precisam do apoio do município para continuarem fazendo essa gestão de uma forma mais adequada do que a gestão tradicional. E o valor do transporte e do aterramento hoje sai para o município R$ 136 por tonelada. Então, é um valor bastante alto, são quase 20 milhões de reais por ano que a prefeitura do município está gastando no transporte e coleta, sendo que metade disso, aproximadamente, é de matéria orgânica que poderia estar sendo reaproveitado. Eu gostaria, sim, que um dia o poder público nos remunerasse pelas toneladas que a gente trata, porque a gente tem um sonho de tratar o resíduo do bairro inteiro, mas a gente não tem uma área que é nossa, né? Hoje a gente tem uma área que ela é emprestada pela escola. O poder público ele tem que ajudar nessas duas direções, de ajudar com o terreno e também nesse repasse de recurso pela tonelada desviada do aterro sanitário. A primeira missão desse financiamento foi a gente se organizar e fazer um projetinho, escrever um projetinho, para a gente poder prestar conta para quem colaborou, né? Até mesmo para a gente aprender a se organizar, que a gente quer ter independência. Hoje o financiamento coletivo ele paga a bolsa de quem está trabalhando hoje. Hoje nós estamos em 5 pessoas, dividindo uma bolsa dá 3.160 por mês. A gente está dividindo com esse coletivo, prevendo algumas atividades que a gente faz na comunidade. Meu sonho com a revolução é ver a cooperativa formalizada, tendo trabalho para oferecer para a comunidade, de ter uma política correta do resíduo. A única certeza que eu tenho é que essa revolução ela nunca vai morrer, porque assim como nós estamos nos empoderando hoje, né, através de várias equipes que já passaram, eu sei que várias outras estão se espelhando na gente, tanto na comunidade quanto fora. É isso, pessoal. Acho que está no último slide. É isso aqui. Esse último slide, o penúltimo aí, nessas experiências e exemplos exitosos. Isso foi um curso também, né, que a gente deu de manejo agroecológico do solo. E o pessoal, no final, né, do curso, eles visitaram aquele saco, né, que passei aí no vídeo. E, assim, eles ficaram tão motivados que não quiseram, eles disseram, não, acabou o curso, mas a gente quer montar alguma coisa. Então, a gente deu continuidade, aí montamos, né, 4 ou 5, né, quintais. Também essa perspectiva de uso do composto. E aí, resolvemos colocar, né, esses vídeos aí, pessoal, que foi algo que, na época, né, que eu assisti, me motivou bastante a buscar mais informações, e isso realmente é uma luta, pessoal, porque a gente, quando começa a ter ideia
de que é possível, né, desenvolver coisas muito mais adaptadas, né, à realidade, a gente fica muito motivado. Só que às vezes a gente cansa, né, e faz que remar contra a maré. Mas quando encontramos, né, oportunidades como essa aqui, né, de estar aí junto, né, com o professor Celso, Roberto, toda a equipe, né, e poder compartilhar um pouco essa troca, né, de experiência, eu acho que isso nos motiva bastante, né, a entender que o caminho é esse e que a gente não deve desistir, né, principalmente quando a gente vê também os agricultores, né, eles ficam muito satisfeitos. A universidade é isso, pessoal. Não tem por que a universidade existir se não for para ter alunos aqui, que a gente passe esse conhecimento, esses alunos vão para as diversas realidades e mude essas realidades, né? Diminua essas diferenças, né, que a gente existe, que a gente percebe que existe, que é tão grande. E o fato também, né, eu estou quase que finalizando aqui, o fato de eu ter vindo também desses locais, né, ser filho de pequeno agricultor, isso também me dá essa percepção, né, da necessidade, da carência que essas pessoas têm e vivem, né, nessa marginalidade, muitas vezes de conhecimento, que a gente poder, né, trabalhar com isso nos traz uma satisfação muito grande. Né? Então, é assim que a gente, não diria encerrar, mas a gente ainda tem um tempinho, né, para mais perguntas, né, que vocês queiram colocar aí, e essa é a ideia aí que a gente teve, pessoal, de trazer algumas contribuições aí para todos vocês. Professor? Olá, Jasper. Sobre aí a compostagem comunitária, né? Revolução dos Baldinhos, um exemplo muito legal. A gente já tentou fazer algumas iniciativas aqui nessa questão. O mais difícil tem sido mobilizar as pessoas, delas perceberem que elas podem fazer, participar ativamente. Aqui em algumas comunidades em João Pessoa, a gente já teve essa tentativa, mas a gente não conseguiu mobilizar a comunidade, assim, né? Qual que é a sua experiência aí em mobilizar para uma compostagem mais comunitária, larga escala, assim? Jasper, eu, na área urbana, eu não tenho essa experiência, né? A gente começou, que é isso que, às vezes, eu até comento, né? O fato de alguns cursos, até de programas mesmo do governo, né? Às vezes tem um curso, aí você faz aquele curso para a comunidade e aí você sai dali, né? Naquele momento. Então, isso muitas vezes, eu não tenho essa informação em termos percentuais, mas certamente a maioria não avança. Ele não anda com as próprias pernas. Então, aquele exemplo das mulheres, né, que eu dei, o programa lá Mulheres 1000, que é o curso de agricultura orgânica. Eu me sensibilizei tanto com elas e assumi um compromisso. Eu disse, olha, o curso vai acabar, acabou, mas eu vou tentar montar um projeto de extensão que me possibilite dar algum tipo de acompanhamento para vocês. E, por exemplo, lá a gente não conseguiu efetivar uma leira de compostagem, que elas pudessem trabalhar isso. Então, a ideia é dar essa continuidade, né? Às vezes com uma frequência menor, mas que você possa se manter ali naquela comunidade. Não é que seja para sempre, não pode, né? Tá, então estamos errando. Você tem um momento, e aí, quando a comunidade já anda com os próprios pés, ela vai embora. Essa situação que você colocou, de mobilização, eu diria o seguinte, que foi o que a gente quase conseguiu, mas o contato foi com uma empresa, né, no caso Natal Shop. Realmente eu teria que ter tempo, eu ficar só com isso, né, e aí não tem como, a gente é professor, que foi o quê? Eu identifiquei locais que tinha essa mobilização, que já existia,
E aí, com esses locais, a gente começar essa mobilização. Né? Você tem aqui um grupo, né, uma comunidade chamada Comunidade das Formigas, eles fazem um trabalho muito interessante, também em cima de dunas, né, próximo de um presídio Alcaçuz, né, que foi, infelizmente, conhecido aí nacionalmente pelas fugas, né, por coisas que aconteceram lá. Então, comunidade muito carente, e eles fazem esse trabalho de recuperação de solo, né, uma área de dunas, que seria um extremo, assim, de solo de baixíssima qualidade, né, química, física e biológica, e ele seria um local em que, tendo uma parceria com um grande gerador, né, de resíduo, e às vezes a universidade fazendo um certo monitoramento, às vezes indo lá, fazendo um curso, um mini curso, né, orientando, isso certamente, e eles já recebem visitas lá da comunidade, certamente iria ser um passo importante para dizer, olha, cada um no seu local, né, gerando esse resíduo, pode estar aqui trazendo para cá e repassando para vocês o composto. Olha como é que a gente produz aqui o alimento. Se vocês quiserem, a gente pode também repassar esse conhecimento para vocês. Então, eu acho que aproveitar, né, locais que já tenham minimamente essa organização, eu diria que esse seria o primeiro passo. Né? Porque é muito difícil não ter nenhum local que não tenha essa organização mínima. Né? E o ver, né, ser, de fato, ilustrado. Né? Você pegou esse resíduo transforma em composto, esse composto pode ser transformado em alimento. Eu acho que isso é o que, de fato, vira a chave. Né? Então, ali a Revolução dos Baldinhos, qual foi o problema? Não sei se deu para ouvir bem, né, o vídeo, mas foi um problema de saúde. Um problema, uma doença ligada ao rato. Por que tinha muito rato lá? Por causa da sujeira. Muita sujeira gera alimento ali, o rato vai tomar conta. Então, a partir disso, houve uma mobilização. Por trás dessa mobilização tem, eu acredito que um tipo, né, de organização não governamental e ficou mais à frente. Levou essa proposta e foi criando esses grupos. Eu imagino que aqui em Natal mesmo, certamente, um projeto desse, ele com certeza seria interessante. Mas, assim, só uma instituição ou um grupo, ele às vezes começa e não dá continuidade. Percebam que nas falas ali do vídeo, tem várias representações. Né? Lá tem a Cocamal, Cocap, alguma coisa assim, que é a instituição que leva o resíduo para o aterro sanitário. Ele falou lá, né, R$136 a tonelada. Depois, o Ministério Público falou também. É uma instituição, a ONG ali, certamente trabalha também com a universidade, ali em Florianópolis, né? Que é uma referência nessa parte de resíduos. Eles têm lá, isso também é um vídeo interessante, que eu posso até passar o link para vocês. Esse é de 2003. 2003, não é 2013. Então, 2003, no Globo Rural, ele relata. Grupo de alunos, junto com o professor, criaram um setor de compostagem para dar destino adequado aos resíduos do restaurante universitário. Esse foi um dos que eu lembro, assim, que me motivou também. Eu vendo, rapaz, por que a gente não faz isso aqui? Na verdade, a universidade precisa fazer, porque ela tem que dar o destino adequado a todos os seus resíduos. Então, eu acredito que o primeiro passo seja aproveitar esse tipo de organização que tem, com exemplos de produção, né, de alimentos que já existem. Isso, para mim, seria o primeiro passo. Alguém levantou a mão aí? Eu, professor Eleni. Pode falar. Professor, quando eu vi na reportagem da Revolução dos Baldinhos, eu me lembrei aqui, que eu moro na região periurbana de São Gonçalo do Amarante, e tem um senhor
que ele veio deixar na minha casa, perguntou se eu poderia recolher o resto do meu alimento, mas que não era para compostagem, era para alimentação de uns porcos que ele tem. Aí eu sempre junto separado. Nunca coloco o osso, coloquei, e agora vem no associado. Se for trabalhar numa comunidade, uma das formas, talvez, de explicar com mais facilidade seja, você vai juntar como se fosse uma lavagem para um porco, mas que vai ter um outro destino, não é, professor? Agora deu um nozinho na minha cabeça. Rapaz, são problemas que até assim, como está gravando, eu não posso nem falar muito. Né? Que a gente sabe de algumas situações que ocorrem que não são corretas, né? Às vezes se cria um local para fazer essa compostagem, né, dizendo que é para compostagem, não usa para compostagem. Usa para alimentar suínos. E aí a lei, de fato, eu não vou saber agora dos detalhes, mas conversando com um colega aqui, professor aqui, técnico, ele é dessa área animal, né, de suínos, é complicado, né? Isso não seria uma coisa tão simples de fazer, né, de dar esse destino direto, assim. Porque tem toda uma questão, esse alimento, se ele é armazenado por muito tempo, pode trazer aí alguma dificuldade para os animais, né? Mas eu entendi a sua colocação, é tipo uma estratégia, né, que poderia ser feita para sensibilizar, é isso? Talvez assim, para ensinar, porque quando se fala numa compostagem, você vai chegar numa pessoa que ainda não tem conhecimento e vai dizer como se faz uma compostagem. É um início, né? É separar o alimento, porque o osso não vai, mas é como se incentivar ele de uma forma, dizendo que seria para esse destino, era dessa forma que faz, mas para o destino da compostagem. Uhum. Eu não realmente teria muito mais coisa, né, para falar, porque tem um tipo de compostagem que a gente chama de compostagem in situ, que você quase que coloca o material já no solo, chamado método de laje. Tem um professor que desenvolveu isso, eu de fato não trabalhei com isso, mas é uma coisa que eu quero trabalhar, que aí você evita esse trabalho, né, entre aspas, que daria todo esse processo de compostagem, né, que seria uma alternativa também, que é mais fácil. Né, mas não quero nem, eu apenas citei aqui, porque a gente não tem mais tempo. Daniel? Oi, professor, novamente. Eu sou professor aqui da Federal do Amazonas e professor de agronomia, né? E a gente tem essa necessidade, né, de ter composto, né? E às vezes a gente não tem projeto, não tem recurso financeiro, enfim, a gente também tem que tentar produzir, né, o nosso próprio composto. Só que também a gente tem limitação, né, né, de mão de obra, né, para ficar movimentando isso. Mas por um livro que eu conheci da Colômbia, eles ensinavam um método de compostagem, principalmente assim para áreas residenciais, né, que são áreas pequenas, fazer um cercado com pallets e depois fazer a pilha, né, com as camadas, né, alternadas, né, digamos, da massa e do fermento, né, e cobrindo com uma tela no período de verão ou com uma lona no período chuvoso aqui do Amazonas, né. E, olha, com isso, eu que tenho a limitação de recursos humanos, né, e não ao revolvimento, mas depois de 3 meses, a gente abre o cercado, o composto está lá. É um trabalho ainda empírico, ainda não fiz nenhum trabalho científico para verificar, né, a qualidade desse composto, mas para as minhas necessidades aqui eu tenho, né, está surtindo efeito. Né, com os pallets, porque o pallet ele promove a aeração, né, a tela deixa a umidade, no próprio preparo da pilha dá para ir colocando, né, água, enfim, e o resultado, olha, está muito bom, mas a gente ainda precisa comprovar em relação à qualidade mesmo, né, a qualidade da composição
desse composto. Então, era só para compartilhar essa experiência, né, com vocês. Tá? Que na verdade, a ideia é de um livro que eu posso depois passar, né, a referência para vocês da Colômbia, que eu vi. Tá? Não é minha, eu estou apenas reproduzindo. Obrigado. Perfeito, professor Daniel. Na verdade, né, quando a gente colocou aqui, a gente focou num tipo, né, de compostagem, mas vão ter diversos outros tipos. E muitas vezes eles vão se adaptar melhor a uma determinada condição climática. Mas isso que você falou aí é muito interessante. Você, às vezes, não tem tanto espaço, falta mão de obra, realmente a mão de obra aqui na universidade, para a gente ampliar. É complicado. Então, a minha intenção, né, como professor, o grupo em si, o GESOLO, o que é que a gente tem que ter sempre um sonho, né, pessoal? Porque isso nos motiva. Então, o meu sonho, né, é ter um espaço lá na compostagem com diversos métodos, né, para que o curso ele possibilite um conhecimento para cada realidade. Isso até em nível de custo. Né? Você tem um espaço, área tanto. Então, até um espaço desse, você consegue ser viável o manejo, vamos dizer, a mão de obra, né? Você ter um manejo não mecânico, né? E à medida que você vai aumentando essa demanda, você teria uma necessidade de ter um manejo mecanizado ou semi-mecanizado, e o custo isso. Então, a gente ter esses diversos tipos de compostagem, modelos, que eles pudessem ser replicados para cada realidade. Um exemplo esse que você citou aí, né? Bem adaptado a uma realidade específica. Muito obrigado. Nada, Daniel. Pessoal, eu vi aqui, né, algumas colocações. Agradeço aí, né? Eu não sei se tem alguma pergunta. José Silva Nunes, né? Valeu, Nunes, obrigado. Ok, pessoal, a gente agradece aí a oportunidade. Você já colocou aqui a referência, professor Daniel, obrigado. Já vou copiar aqui. Seria isso, pessoal. Terminei mais cedo. Ó. Ontem foi pesado, né? Hoje eu tentei mudar, pessoal, um pouco, né? Essa dinâmica dos vídeos. Ontem eu estava só, né? Hoje eu apareço aqui, rapaz. Estou com um aluno aqui, hoje foi bem mais fácil, rapaz. Ele disse que não quer aparecer. Eduarda, não sei se Roberto está aí. Alguma outra pergunta ou questionamento? Mas eu tentei ser um pouco mais dinâmico hoje. Celso, pode falar, professor. Boa tarde a todos, já quase boa noite. Bom, Walter, mais uma vez, né, parabéns, né, pela tua exposição, pela facilidade que você tem, né, mesmo nesse formato, de passar, né, a informação precisa desse processo de compostagem. Aí, que na verdade, assim, eu estava pensando aqui, né, dentro do nosso projeto, a gente tem que lembrar que uma das coisas que está prevista no projeto básico, né, que vai ter que estar presente nos projetos das hortas, é uma compostagem, né, é a compostagem. Aí, a estratégia, né, pode ser, a gente vai ter que pensar, né, vai ser no modelo da Revolução dos Baldinhos, né, tem que ver se tem mobilização da comunidade do entorno, teria que fazer, né,
um trabalho com as pessoas contempladas no projeto, lembrando que a intenção do projeto não é que nós, né, façamos o trabalho das hortas, né, produzirem. Nós vamos incentivar que as pessoas trabalhem, né, aprendam os que não sabem, porque muitos já sabem, já têm experiência com a agricultura, mas mesmo os que não têm, eles terão uma formação para isso, e que eles, de forma coletiva, trabalhem, né, desenvolva as tarefas, né, para a produção de hortaliças, né, nesses espaços, né, de forma colaborativa, de forma compartilhada, né? Então, eu penso que se nós trabalharmos isso bem, né, é claro que, né, cada realidade vai ser uma diferente, mas daria para mobilizá-los, né, para incentivá-los a eles buscarem estratégia. E também, né, por exemplo, eu estava pensando aqui, né, aqui em Natal, a gente poderia, inclusive, ver com a própria UFRN, né, ou a empresa que presta serviço para a UFRN, que os resíduos das podas, por exemplo, né, fossem destinados, né, uma parte desse resíduo, porque quando poda é muita coisa, é um volume muito grande, são caminhões e caminhões de podas, né, dentro do campo central, por exemplo, fossem levados, né, para essas hortas. Então, a gente vai ter que adotar várias estratégias, né. Aí, no caso dessa horta, da horta que vai ser implantada em Macaíba, eu acho que é mais fácil porque já tem a parceria com a prefeitura, né? Então, a Secretaria de Agricultura está envolvida. Então, e também eles já têm uma política municipal de agricultura urbana. Então, dá para mobilizar o poder público, né? Para fortalecer esse processo de compostagem. Então, cada um dos lugares, a gente vai ter que ver qual é a melhor opção, né, para que a gente possa, então, incentivar esse processo de compostagem. Porque numa horta orgânica, né, ou agroecológica, se nós dependemos da compra desses insumos, vai inviabilizar por completo, né? Então, a gente tem que buscar as estratégias para que a compostagem seja incorporada, de fato, no processo de estruturação dessas hortas que nós vamos implantar ou fortalecer as iniciativas que já existem, tá? Então, era isso, né, que eu queria chamar a atenção, né, do pessoal que está ligado diretamente ao projeto, né, que vai botar a mão na massa ou botar a mão na terra, no chão da horta, né, que a gente vai ter que pensar nas estratégias para cada uma das 22, né, iniciativas, ou as 22 experiências que a gente vai atuar, como é que a gente vai fazer essa mobilização para que a gente consiga produzir composto orgânico dentro das hortas, tá? Perfeito, Celso. A intenção é essa mesmo, né? Que cada um na sua realidade veja como que vai conseguir implementar isso. Então, instigar isso mesmo dentro aí das diversas realidades, né? Podemos finalizar, Celso? Eu acho que sim, Walter. Inclusive, me parece que o Roberto, né, ele não está